Foi. Foi. Hello? Hello, hello. Hello, hello. Nós marcamos essa live, eu e minha sócia Lívia Campos, para as 27, quando as pessoas perguntam para a gente por que 27? Porque é para ser 27. Para a gente não ficar tão engessada às 20 horas, a gente vai dando oi para quem está entrando, a gente só vai cumprir com o horário estabelecido e divulgado, tá? Mas até lá a gente vai conversando com vocês. Oi para todo mundo que está entrando, Edmilson, Volney, Ricardo, Alberto e Iano, tudo bom, Iano? O Fabrício, o Jonas. Nós vamos falar sobre essa temática que pode ser tanto para o gênero masculino e feminino. Por quê? Porque a gente quer falar com você. A gente vai entrar realmente às 27 com a temática, tá? Mas até lá a gente vai falando um pouquinho assim, o que vocês esperam? O que vocês acham que seja autoestima? O que é autoestima para você? Meu nome é Kelly Machado, eu sou coaching, trabalho na área de liderança, na área de coaching condominial. Trabalhamos também em empresa Ativária, nós trabalhamos com gestão de pessoas, em especial na área de recrutamento e seleção, na área de treinamentos. Para você que tem empresa, quer fazer os seus colaboradores vestirem a camisa, essa área a gente trabalha com muito amor e carinho. E a Lívia está ali conectando ao Instagram dela. E eu também estou aqui, ó. Vamos lá? Faltam apenas 4 minutos, tá bom? Insta, Face, a gente está no Instagram da Ativari. A nossa empresa tem esse nome. A gente tem muito prazer com a sonoridade italiana. Então, a nossa empresa é chamada Attivare, é de ativar o potencial que é dentro de você. Tá? Então, esse nome é Attivare com 2 T's. Pode seguir a gente no Facebook, no Instagram. Nosso site www.ativario.com.br, lá vocês podem observar os programas que nós temos aí para ofertar, tanto a nível pessoal, como a nível lá Insta. Ainda não liguei. Ainda não ligou. Estou posicionando, peraí. Estou posicionando aqui. Gente, se eu chamar a minha sócia de galega, entenda que intimidade faz isso. Você começa a chamar as pessoas com um certo grau de intimidade, essa é a minha galega. A minha sócia, Lívia Campos, ela é loirinha, embora assim, as luzes não deixam transparecer a sua iluminação, loiridez, tá? Ativar. Mais 3 minutinhos a gente vai entrar com a temática autoestima. Um tema bacana, ele nunca sai de voga, ele é o tempo inteiro reconstruído, porque, vamos falar sinceramente, eu nunca conheci a Lívia na idade que ela tem, com as experiências que ela tem. Isso quer dizer que é sempre um reconstruir, sempre, né? Eu nunca conheci você com os 18 anos, né? Então, as experiências que ela teve ao longo dos 18 anos dela, também vão se calcificando, vão se forjando, vão tendo novas experiências. Segura o celular do Insta. Ainda bem que eu não iniciei. Vou iniciar só. Vamos lá. Tá? Então, a nossa autoestima ela é construída também ao longo dessas novas experiências que a gente vai tendo, tá bom? Então, hoje, ao longo da minha jornada de caminhada, é claro que eu tenho que trabalhar minha autoestima ao longo da nova jornada também que se inicia, tá? Então, ela é um tema que o tempo inteiro é cíclico porque também é baseado nas experiências. A gente está para começar, faltam 2 minutinhos aqui pelo nosso relógio. Aguenta aí. A gente entrou um pouquinho antes, porque a gente queria ter certeza da conexão da internet aqui. Quem tá aí já coloca, escreve, o que para vocês significa autoestima. Que aí depois, quando a gente começar... A gente podia colocar a musiquinha, né, para esse pessoal. Lá que a internet ajuda um pouco. Né? Vamos colocar a musiquinha? Eu vou colocar uma música para vocês. É uma música que é da Ativari. A gente chama aqui a nossa música. E eu consigo sempre... Me dá um segundo. Eu e a... Vamos lá. Qual o nome mesmo? Gente, ela sempre esquece. Não é que eu esqueço, eu troco o nome. É tipo assim, porque eu falo a música da empresa, ela esquece. Não, é porque eu decorei o refrão, aí não é o refrão. Aí, viu? Vocês vão entender. Eu falo o nome do refrão e o refrão não é o nome da música.
Gente, eu vou fazer um karaokê um pouquinho, tá? Que eu vou cantar enquanto falta 1 minuto. Tu vai cantar. É, karaokê. Se autoestima. Vocês conseguem ouvir a música? Faz sinal de sim? Quem tá ouvindo? Nome da música. Tem alguma coisa? Piloto automático. Essa é uma versão mais remixada. Minha sócia tá com a autoestima elevada, ela sussurrou aqui, ó. 1 minuto. Olá, 27. Ouvir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e só agradecer. Faço o que fiz por merecer. Devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Estão ouvindo? A letra. Viajar no mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Às 27 a gente está entrando aqui com a live de autoestima. A gente partilhou com vocês um pouquinho da música da Ativari, que é a nossa empresa. Eu trabalho com gestão de pessoas de coaching. Oi para vocês do Insta. Olá, olá, olá. A música chama-se Super Combo, Piloto Automático. E ela fala de ver sorrir mais, abraçar meus pais, viajar no mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil falar, difícil. Boa noite, João. Oi, Nathalie. A Nathalie cantando pra gente. Oi, te amo. Amo, de paixão. Ó, esse tema é para você. Para você que sempre está em constante desafio. Para você. Então, vamos lá. Qual é o nome da música? Vou falar novamente, tá? O nome da música é Super Combo, Piloto Automático. Essa é a versão remixada dessa música. A gente vai começar aqui o tema, ela está finalizando a música. E a gente vai começar a nossa temática. Tem que lembrar de ir descendo. Oi, Sandra, tudo bom? Então, agora, às 29, vamos começar. Depois a gente ouvir essa música Piloto Automático. A gente vai começar aqui a nossa live. Oi, pessoal do Insta. Oi, pessoal do Face. Boa noite, boa noite. Vamos apresentar mais uma vez Kellen Machado. Lívia Campos. Nós somos a Ativari. E toda segunda a gente está fazendo inteligência emocional. E essa semana a gente parou um pouquinho para falar de um tema bem... que ocorre bastante, que é a autoestima. E vocês podem falar assim, não, esse tema já está tão batido, todo mundo já fala, todo mundo... Se for pesquisar, ele vai falar assim, faça exercício 4 vezes por semana. Coma saudável. Às vezes a pessoa está às vezes, com estado de depressão, ela vai fazer exercício. Às vezes ela não quer cozinhar, então assim... O que a gente normalmente acha da internet não é mais ou menos a autoestima. Ela, na essência, seria estratégias que eu não digo nem para ter, porque é o que eu falei, se você não está nessa pegada de exercício físico, de alimentação, de tudo, por que você vai fazer isso?
Então, normalmente é manutenção, e a gente não quer falar de manutenção. A gente vai falar um pouquinho de manutenção da autoestima, mas a gente vai falar também um pouquinho mais ela na essência. Autoestima é fácil. É a forma como eu me vejo no espelho? Não necessariamente, né? É a forma como eu me percebo. Aquela avaliação minha sobre mim mesmo. Só que tanto é um olhar de você para com você mesmo, só que você também tem aquela validação de você para com o próximo. Então, tem a partir também das suas emoções, é a partir dos seus sentimentos, das suas ações, das suas crenças, daquilo que você, da forma como você se comporta. Então, a autoestima, ela é de você com você, mas também de você com o meio, né? A gente sabe que tudo reflete na gente, né? A gente, desde criança, a gente é forjado e nós somos retroalimentados pelas pessoas que mais estão próximas a nós. E quem são essas pessoas que mais estão próximas a nós? Opa, nossos pais, opa, familiares, quem mais? Coleguinhas de escola, professores. E toda essa interação que a gente tem deles conosco começa a validar a nossa forma de tentar ser aceito por eles. Aí começa a vir as nossas percepções do mundo para conosco, né? Eu fico pensando que a gente tem essa insaciedade de ser aceito pelo meio. E a autoestima fala muito sobre isso, da gente o tempo inteiro buscar a aceitação do próximo, o tempo inteiro nós buscarmos sermos valorizados pelo próximo. A autoestima começa primeiro, como já está falando, comigo. Começa comigo. A forma como eu me valorizo, né? Isso é a teoria que todo mundo até já sabe, mas acho que a gente esquece que ela começa comigo. Na verdade, a teoria, quando eu não acho nem que esquece, mas a teoria, por exemplo, livro aqui para ler, né? Se eu ficar só na teoria e não entrar em ação, eu vou ter perdido eu vou ter tido conhecimento, mas eu vou ter perdido um tempo. Então, assim, teoria por teoria é legal, porque você sabe, te dá um pouco de clareza, mas não traz a mudança que você quer. Então, tem a teoria e tem a ação. A gente fica sedimentado todas aquelas censuras que a gente recebeu dos nossos pais, todas aquelas nossas proibições, todas as nossas críticas, a gente fica sedimentando a nossa autoestima em tudo que nos foi passado. A gente vai ler aqui um pouquinho também. A Cíntia compartilhou conosco, eu vou falar que você falou aí, Cíntia, tudo bom? A gente fica muito preso exatamente a essas censuras, esses bloqueios lá da infância. O pessoal vai conversando aqui e ali. Porque a Luana, ela fez formação com a gente, ela falou assim, estou na Bahia vendo vocês. A gente viu suas fotos, sempre linda. Sempre linda, bela. Toma um banho de mar por mim. Volta salgada, por favor, Luana. Né? E a gente sempre vai sedimentando essas críticas que a gente vai recebendo ao longo do tempo dessa nossa jornada dos nossos familiares, né? E a gente começa a nos sentir, às vezes, incapaz, indigno. Nós vamos passando por um momento muito de insegurança, a gente começa a se achar insuficiente. Mas percebe que tudo é sempre eu em relação ao próximo. E, de novo, a autoestima começa comigo. A gente vai falar isso mais no final. Né? Eu vou só falar aqui que a Cíntia colocou, ela falou assim, ó, no meu ponto de vista, a autoestima está ligada também à valorização de si próprio. É por aí que começa. É por aí que começa. Há pessoas que têm essa lente apenas para o exterior e esquece de olhar para dentro. Eu fiz uma live não, gente, uma palestra falando de autoestima e relacionamentos. E a minha visão de autoestima, sim, é valorização que a gente tem própria, é amor próprio. Porém, se você não se conhece, se você não sabe as suas fraquezas, as suas forças, se você não se conhece, não faz um mergulho em você, eu digo que é uma autoestima rasa porque você não se conhece. Então, assim, para mim, autoestima também é muito ligada a autoconhecimento. A gente vai falar mais aqui. E quando você não se valoriza, você começa a aceitar e achar que é natural e que deve começar a escutar desaforo de alguém,
Porque você pode, porque você não se valoriza, você começa a aceitar determinadas humilhações, não necessariamente física. Física já é uma consequência. Humilhação emocional, você começa a aceitar qualquer tipo de insulto. Ah, você é feia mesmo, e a pessoa toma de posse daquela feiura. Ah, você é gorda mesmo. E a pessoa toma de posse daquela humilhação porque ela não está enxergando a ela mesma. Valorização de si própria, né? A forma como ela se vê. Aí tem uma imagem que eu gosto muito, e vocês já devem ter visto, sabe aquele gatinho de frente para o espelho? E o reflexo do gatinho é um leão. É um leão. Isso é uma autoestima elevada. Não quer dizer que ele é melhor, que não erra, todos erramos, mas a forma como ele se relaciona com ele mesmo faz com que ele se relacione também melhor com o próximo, né? Essa aceitação. E a gente vai falar agora. Então, a gente vai falar alguns pilares da autoestima. O primeiro é a autoaceitação. Mas, entenda, autoaceitação não é você, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Autoaceitação é você sim se aceitar, você aceitar como você é, falha do jeito que você é, mas, opa, eu sou falha nisso, mas eu posso trabalhar para não ser tão falha nisso ou falha nisso. Então, assim, aceitação, autoaceitação não é a mesma coisa que acomodação. Opa, registra aí. A gente vai falar sobre 4 pilares, tá? De 2 psicólogos, o Patrick Hulse e o G. Jacob, de 2... o inglês é com ela e eu vou para outra, eu sou italiana, tutte buona gente. Primeiro, autoaceitação. Você só fala isso de novo, pessoal, registrar em casa? Autoaceitação. Autoaceitação não é a mesma coisa que acomodação. Registrou? Então, você se aceita, você se ama, você se valoriza, mas você também sabe que eu posso mais. Se eu quiser ser mais saudável, se eu quiser me amar mais, se eu quiser mudar alguma coisa, eu também posso. E isso não é deixar de se aceitar. É aceitar, mas também saber, não, isso aqui não tá legal, eu não quero ficar assim. Então, autoaceitação. Eu vou dar um exemplo. Hoje, claro que quando a gente vem para cá, gente, não tem como a gente não crescer junto com vocês. Porque para estar aqui, além já das nossas formações, você começa a ler outros materiais, a gente bebe de várias fontes. E hoje, claro, lá foi eu para o YouTube. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é que lembra de um programa... Vamos lá, gente, é para a galera aí vai entregar a idade. SOS Malibu, aquele que tem aquelas mulheres... nem nascida. SOS Malibu, aquelas mulheres americanas que usam aqueles vestidos, que usam aqueles maiôs vermelhos e fazem aquela corrida totalmente sensual, tá? Então, eu estou num programa como esse. Quem sabe dizer para mim que tipo de mulheres eram selecionadas para fazer aquele programa de televisão? Mulheres bonitas, sensuais e com um porte totalmente americano, né, gente? Entenderam o que quer dizer porte americano? Entendeu, né, Liv? Tá bom. Então, pegaram essa semana... Isso, obrigada. Então, pegaram... Uai, gente, às vezes vocês não entendem aquela coisa. Eu acho que entendeu, então a gente explica. Então, o que acontece? Pegaram uma atriz lá dos anos... Eu fingi que é 1980, né? Nem era, tá? É um pouquinho mais contemporâneo. E colocaram ela naquele programa... Você falou até o nome do programa. Que é sobre roupas que você faz... tipo makeover, extreme makeover. Que tem no Brasil também, que o Brasil... Esquadrão da Moda. Esquadrão da Moda. Não é do meu tempo, essa olhação para frente. Pronto, já se entregou, Fabrício. Então, o que acontece? Pegaram essa atriz, que lá ela tinha 20 anos e hoje ela tem mais de 40. Aliás, ela pronunciou a idade dela. Ela tem 40 anos, não é do meu tempo. E ela entrou, vou chamar de Esquadrão da Moda para traduzir para cá, para a nossa realidade brasileira. No qual ela não estava aceitando a condição hoje dela. Ela tem 40. Ela não tem mais 20. Ela não é mais atriz do SOS Malibu. Agora, permanece linda e ela não se permanece linda. Gente, a gente está falando de uma atriz que era de um programa que você vendia beleza, né? Você vendia saúde. Só que ela não saiu de magrinha para obesa mórbida. Ela só ficou um pouquinho mais cheinha. E ela não se percebia o quanto ainda ela era bela, o quanto era
bonita ela já tinha uma família, tinha 2 filhos e ela não se aceitava, no qual ela só queria vestir roupas da época dos 20 anos dela. Isso foi só um exemplo que eu tirei hoje, depois vocês vão pesquisar e não lembro o nome da atriz, mas as pessoas, a gente tem que se aceitar. Se hoje eu visto mesmo a minha idade, é claro, na proporcionalidade da minha idade, eu vou aceitando o que o tempo me oferece. Quais são os ganhos que o tempo me oferece? Não sei, acho que sabedoria, uma delas. Outra coisa da autoaceitação, só para frisar, que é você se aceitar, mas não ficar naquela coisa de eu nascer assim. Normalmente, por exemplo, a pessoa tem a autoaceitação, aceita a genética. Essa é a minha genética, eu nunca vou emagrecer, eu vou ser sempre a gordinha e tal. Eu já cheguei a pesar uns 80 quilos. Qual a sua altura? 1,70. Hoje eu tô com, a última vez que eu me pesei foi 62. E aí, a minha genética não é lá essas coisas não, né? Meu pai é bem cheinho, a minha mãe é cozinheira, então... Não, a mãe dela é blogueira. A mãe dela é chefe de mãe, cozinha. Não é blogueira. Ela é chefe, é chique, gente. Fala aí. Só simples assim. Só simples assim. Se quiserem receitas, viu, gente? Maravilhosa. Isso aí, todo mundo fala. Não sei como é que você consegue ser magra com uma mãe dessa, né? É força de vontade, é porque eu quero. Então, se eu tivesse aceitado a minha genética, entenda que a sua genética, tudo bem. Quer dizer que pode ser mais difícil você emagrecer. Vamos colocar um emagrecimento. Mas não é impossível. Então, aceitar, não, essa é a minha genética e tal. Não, você pode sim ir além da sua genética. Vai ser um esforço maior, mas aí é o que você quer. A segunda parte são 4 pilares, né? A autoaceitação e a autoconfiança. Essa forma que você tem de aproveitar todas as suas habilidades, é aquela forma que você tem de aproveitar toda a sua forma de desempenhar determinadas atividades. E você valorizar a sua característica técnica, a sua característica emocional, a sua característica física. Então, essa autoconfiança de dizer, poxa, eu sou único mesmo. Então, primeiro, autoaceitação. Com não acomodação. Ainda rimou, gente. Autoaceitação com não acomodação. E a segunda é autoconfiança. E não é aquela autoconfiança para te tornar uma pessoa snob, não. É aquela coisa de você saber que você é você. A plenitude que há dentro de você. Isso mesmo. Vamos lá. E o outro é competência social. Competência social é até um dos pilares da inteligência emocional, né? Sempre. Que é como você lida com as pessoas, saber lidar com as pessoas. A gente só trata o outro como a gente é. Então, fala que às vezes é um espelho, né? Um espelho, assim. Então, eu lembro uma vez, eu estava até falando esse final de semana, eu falo, não sou grosseira com ninguém. Aí quando a pessoa é grosseira de graça também, é barra. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque se não é da minha pessoa ser grosseira, não tem como eu ser grosseira com outra pessoa. Então, essa competência social realmente é você como lidar com o outro, né? Eu vou só ratificar o que a Galega falou, a intimidade, né? Tudo é Galega. Ela falou assim, inteligência emocional, e exatamente isso. É você saber que você é passível de toda e qualquer emoção, de emoções positivas a negativas. Sentir raiva, ódio, é lícito. A pessoa me fechou, você fica, poxa vida. Mas a questão é como você reage, né? O como você vai vir aquele sentimento e como você vai reagir, né? Aquela forma de você bloquear. E aí, como você reage? Aquela coisa que a gente fala assim, a raiva do outro é do outro, não é sua, né? Então, vamos lá? Aceitação. Autoaceitação. Hashtag com não acomodação. Autoconfiança. Competência social, que a gente vai chamar, que vai rimar novamente. Inteligência emocional. E rede social. Hoje, rede social, a gente é bombardeado por
mulheres saradas, homens sarados, viajando o tempo todo. Aí você fala, caraca, isso até depois vai um pouquinho pro outro. Mas rede social, eu acho legal, assim, pra mim, eu não fico assim, ai meu Deus, a vida do outro. Eu falo assim, cara, se ela conseguiu fazer uma dieta assim, eu consigo, se eu quiser. Se essa pessoa tá viajando e eu quero também viajar e tal, começar a entender. Na verdade, ela me estimula, não deixando assim por baixo e para baixo. Na verdade, me estimula no pensamento de o que ela tem ou ele tem melhor que eu tenho. Ah, conhecimento, então vamos atrás disso, entendeu? Então, cuidado com o que você vê nas redes sociais e como você sente. Hoje tem até uns novo tipo de. Não é novo tipo de depressão, mas fala que hoje em dia a depressão está muito em alta, até por causa que Ilha de Caras, o Instagram é Ilha de Caras. Eu acho assim, a rede social você tem que. Eu vejo assim, tá, gente? É um lugar que eu procuro incentivar as pessoas. Então, cara, se você entrar no meu Instagram, eu vou filmar eu indo malhar, acordando cedo. Eu vou filmar, às vezes, o que eu tô comendo. Eu vou filmar alguma coisa. Não para, tipo, jogar na tua cara e falar assim, eu sou melhor. Não, que eu sou normal e eu tô conseguindo. E você pode também. Então, para mim, sempre me ajudou. Às vezes eu olhava e falava, caraca, olha esse corpo. Ai, eu quero. Então, aí eu vi até o que ia fazer. É claro que você tem que ver depois que a gente também vai falar. O que é bom para você, o que não é, o que funciona. Então, rede social, veja mais como. Se ele pode, se ele pode, eu também posso. Né? Então, são 4 pilares que a gente vai fazer assim, só em forma de, pedagogicamente, fazendo assim, tá? Dos 4, 2 é uma forma interpessoal, tá? Ou sou eu, desculpa, interpessoal. Autoaceitação, com não acomodação. É você entender das suas limitações e se propor, de repente, de tempos em tempos, rever novas metas e falar assim, ok, agora eu estou aos 40, eu vou me aceitar desse jeito, mas o que eu posso fazer para melhorar? Não acomodação. A outra é uma autoconfiança, saber que você é digno de tudo. Você é um ser humano capaz de tudo. Então, essa autoconfiança. E as 2 últimas, competência social, que a gente vai transformar em inteligência emocional. Então, é como você reage às emoções advindas de fora, ok? E a outra a gente vai chamar de network, é como você se relaciona. Você sabe que hoje em dia, autoestima, você precisa o tempo inteiro estar conectado a pessoas. Conectados, quer seja no trabalho, quer seja em casal, em dupla, amizade. Então, redes sociais no sentido de network, relacionamento. E uma participação aqui eu vou querer... Fabrício, você está fazendo o curso Viver de Renda? Porque eu estava hoje assistindo a live do Bruno e ele falou isso que você falou. As pessoas comparam o palco dos outros com o bastidor da vida delas. Isso é um problema sério. Eu vi hoje eu estou fazendo um curso de finanças online, se chama Viver de Rendas, do Bruno Perini. Excelente. E ele, todo domingo, ele faz uma live. E ele falou hoje 2 coisas que para mim ficou muito. Uma é que motivação não adianta de nada. O segredo é a constância, porque a motivação passa, então o segredo é a constância. E isso ele falou, de que a gente compara muito o palco do outro com nossos bastidores. Então, para mim, eu peguei assim, de novo, que se ele tá nesse palco, e é uma coisa, às vezes, eu não acho... Caraca! Gente, é assim... Fabuloso, isso é... Mas conexão, conexão. Ele falou isso hoje. Então, assim, eu vejo isso. Realmente, as pessoas, elas, às vezes, ficam na rede social naquela... Eu quero ter aquela vida, eu não tenho. Uma coisa é você se pôr realmente para baixo, como eu falei, você ficar comparando, porque eu acredito que é tudo um processo. E isso ele falou. Ele falou, olha, eu tô podendo... Ele levou a mulher dele para assistir a Copa na Rússia. Tipo assim, de surpresa, porque ela ama futebol e hoje ele tem condição financeira de fazer isso. Mas ele fala, 3 anos atrás eu não podia. Só que quando eu vi a galera fazendo, eu não ficava, desejando palco, mas de uma maneira assim, mas tipo assim,
Cara, se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Isso a gente aprende muito em modelar. Andar com pessoas que já chegaram lá, porque o sucesso vai deixando pistas. Então, se você sabe usar bem, se você saber usar bem rede social, como eu falei, né? Em vez de você ficar invejando realmente esse palco dos outros, você olha, cara, bacana, eu quero isso. Não que você quer a vida, assim, mas, cara, eu quero viajar, quero ter dinheiro, eu quero, tipo, cara, tá uma Copa. Eu achei maravilhoso. Eu falei, gente, ele vai levar a esposa pra Copa. Então, assim, saber que é um processo. Vejo pessoas sofrendo, sim. Você sabe, eu tô para ver alguém postar no Insta, qualquer outro local, pagando conta, tá? Olha a conta que eu paguei, olha, nossa, que desespero, a conta que eu não consegui finalizar. Ou então, aquele sábado à noite que tu tá comendo miojo, eu vou colocar bem drástico, tá? Assistindo miojo, ainda existe a Praça Nossa? Não sei, tá? Então, ninguém posta o pezinho mostrando, comendo miojo, e assistindo a Praça Nossa. Mas isso eu acho que tá tudo bem, porque para mim a rede social é para você propagar, por exemplo, gente, e eu já fiz isso muito. Quando eu tinha um problema em relacionamento e tal, eu tava vendo, às vezes eu vejo umas postagens minhas de 2012, eu falo, coitada. Eu fazia tipo diário, eu dava indiretinha, cara, ninguém quer ver isso. Então, assim, ninguém vai mostrar os perrengues. Como é que é? Todo mundo só vê as pingas que eu tomo, não vê os tomos que eu levo. Mas eu acho assim, tá tudo bem também não mostrar os tomos se você não quiser. Se você quiser só mostrar aquela coisa boa para incentivar. Agora, eu acho que a pessoa tem que ter uma maturidade, entendeu? Para conseguir ver aquilo, achar uma coisa legal e não ficar se sentindo para baixo porque não tá viajando para Paris esse mês e mês que vem para ir para a Rússia e não sei o que e tal. Mas, tipo, de inspiração. Eu me inspiro muito em pessoas que já chegaram aonde eu quero chegar, financeiramente, de sucesso. Então, eu vejo desse lado, mas tem isso realmente. Vou gravar eu tô rindo aqui do Fabrício. Vou mostrar a verdade da vida real. Vai, mostra. Eu vou abrir meu coração, tá? Vou abrir meu coração, gente. Ai, meu Deus. Vou abrir. Esses tempos, minha autoestima mexeu comigo. E é onde você é testado, né, gente? Você é testado, é bíblico também, você é testado no fogo. O ouro e a prata são testados no fogo, né? Então lá fui eu fazer inscrição depois de longas décadas, fazer minha inscrição numa academia. E lá eu me senti muito mal. Vou abrir meu coração aqui. E lá eu me senti muito mal. Porque lá da academia eu ia ir trabalhar. Então eu precisava tomar banho, eu tô feliz da vida. Eu falei, cara, eu vou tomar banho na academia. E, gente, eu tô falando, ao longo de longas décadas, eu estou retornando agora com atividade física constante. Então eu tô dizendo que eu nunca vivenciei isso. Então, para mim, era um mundo que estava se abrindo novo para mim, né? Então, quando eu chego lá na academia, tomo um banho, eu bem encolhidinha, toalha assim, travando tudo, daqui a pouco a mulherada tira a toalha, e aquilo eu fingia que não estava vendo, do tipo, sabe, a pupila dilatando, mas eu não queria olhar, a mulherada tirando, se arrumando, né? Sim. Se arrumando e expondo tudo que podia ser exposto. Aí não estou entrando nesse mérito, estou falando o quanto mexeu comigo, tá? Se você faz, deixa eu fazer, isso é com você. Eu estou falando o quanto isso impactou na minha pessoa, tá? Colocando peças íntimas bonitas até, sabe? Mas, caraca, vou fazer isso aqui na frente, impactou comigo. Eu falei, mas eu não sou nem parecida com elas. Olha só, eu não sou nem parecida com elas. Então, aí eu comecei, eu vou me imitar, tá, gente? Eu comecei a me encolher mais ainda. A colocar a peça íntima de baixo toda encolhida, a peça de cima já toda travada e só tirar a toalha. E aquilo mexeu comigo, e depois eu fiquei fazendo uma autoavaliação. Eu falei, mas por que me impactou tanto? Eu vou chegar na conclusão. E vou usar uma fala tua, Lívia. Ou é algum momento que a gente vai falar, nem sei se você fala do que a gente já conversou sobre antes, ou se você já falou agora na live. Tá. A gente estava conversando antes da comparação eu comigo mesma. Falei, poxa vida, eu nunca fiz. Aí foi para outra academia, que eu não falei, fala não, que é top. Aí fui para outra academia.
e coloquei assim, vou colocar minha melhor roupinha, né, pra malhar. E eu lembro de eu tentar falar assim, agora ninguém vai mexer comigo, porque eu não posso me comparar a essas, eu vou chamar de meninas, tá? Todas as meninas podiam até ser mais velhas do que eu. Sim. A todas as meninas que já estavam ali naquela pegada de anos malhando, anos subindo e ficando com todas as partes do corpo volumosas. Eu olhei para mim e falei, quem é a minha melhor comparação? Eu, a mim mesma. Marquei aquele, como chama aquela avaliação inicial? Avaliação inicial. Avaliação física. A avaliação inicial, eu falei, professor, eu estou há mais de 4 décadas parada, tirando a época de educação física de escola. Ele olhou, a senhora também. Aí me travou, né? A senhora, mas tudo bem. Eu quero dizer que foi preciso um desconstruir lá de uma academia, eu vendo todos aqueles corpos belíssimos das mulheres, aquela exposição, para que eu parasse, olhasse para mim e falasse, poxa vida, o que eu vou fazer? Eu preciso saber. Mas é o que a gente fala, que a mudança acontece quando você se constrange. Se ela não tivesse visto, às vezes ela não teria se constrangido e não, entendeu? Eu me constrangi que eu só fiz mudar de academia mesmo, mas foi eu mesma me safei, eu mesma me curei, sei lá. Eu mesma falei assim, opa, como é que eu vou comparar com alguém que está há 10 anos, 20 anos, a vida toda aquela coisa, né? Você tem que pensar. Para a pessoa que está pegando 20 quilos, ela começou com 5, depois com 10, depois com 15, para chegar aos 20. Então, para você chegar aos 20, você vai começar com 5. E tem que começar. A Jo colocou assim, andar com pessoas que chegaram lá, seguir pessoas no Instagram também pode ser. Jo, é o que eu faço, assim, grupo de pessoas, por exemplo, digamos, da finanças. Eu comecei a fazer esse viver de renda porque eu falei para a Kellen, cara, eu tô achando sensacional, porque tem um grupo lá que a gente fala a mesma língua de dinheiro, de investimento, então para mim tá sendo ótimo. Então, não é ao vivo e a cores. Instagram, a mesma coisa, como eu te falei. Às vezes eu vejo o dia a dia de uma pessoa e eu me inspiro, entendeu? Até uma vez alguém me falou assim, mas por que você posta que você tá acordando? Eu falei, porque às vezes eu acordar às 6 horas, alguém tá vendo e tá se incentivando. Não, eu também posso acordar, entendeu? Vamos lá, agora a gente vai entrar numa parte bacana, presta atenção. A gente não gosta muito não, mas a gente vai dar um número, porque essas coisas assim é meio PNL, o cérebro fica ligado quando você fala um número. Nós vamos falar sobre 10 atitudes. E quando eu falo 10 atitudes, quer dizer que pode entrar algumas aqui no meio, vai ter 20, vai ter 40. A questão é, a gente vai dar um número, mas lembrando que a gente sempre tem que customizar, por isso que a gente gosta de coaching, porque a gente sempre customiza. Eu nunca falo com 40, 60, 100 pessoas, porque sempre tem algo que tem que ser customizado, personalizado, tá? Então, vamos falar assim, de um modo geral, a gente vai falar sobre 10 atitudes que podem te ajudar a melhorar a sua autoestima, ok? Tudo bem? 10 atitudes? Vamos lá? Então, a primeira é você eliminar a culpa. Então, por exemplo, a Kellen deu o exemplo dela, que ela se sentiu mal e tal. Se ela fosse ficar na vitimização de, ai, meu Deus, realmente, elas estão melhor que eu e tal. Ai, é porque eu nunca malhei. Não, foca na solução. O ser humano, todos nós somos falhos, então nós temos os nossos defeitos. Então, eliminar a culpa. Deixa o passado para o passado. Então, passou, entendeu? Pode ter recaída, mas procure diminuir um pouquinho o chicotinho que você chicoteia, né, em você. Então, eliminar a culpa. Vamos lá, então a primeira. A segunda é praticamente o exemplo que eu dei. Você não se comparar com os outros. Foi um processo que eu passei, é claro. No primeiro dia que eu fui na academia X, eu vi aquela exposição, eu falei, cara, eu me comparei a mulheres que, pode falar, né? Pode falar. Mulheres que fizeram intervenções cirúrgicas. É óbvio que você percebe que tá bonito daquele jeito, tá chamando atenção daquele jeito, porque ela fez uma intervenção cirúrgica que eu valido. É bonito, mas mexeu comigo. Então, com quem eu me comparei? Com uma pessoa que fez intervenção cirúrgica, uma pessoa que está malhando há muito tempo. Aí foi quando fui
academia Y. Eu falei, agora eu não posso me comparar a quem está aí. Eu tenho que comparar a mim mesma. Eu nunca fiz nada. O máximo que eu faço é comer, mas mesmo assim, parei. Então, esse foi meu exemplo, que eu consegui. E tô lá malhando, só não fui hoje, mas eu tô aqui. Amanhã eu tô lá. E entenda, assim, comparar é algo muito comum, é exercício. Às vezes você tá... Opa, então, se compare com a sua versão. Então, como é que era a Lívia há um mês atrás? Como é que é há um ano atrás? Entendeu? Você se compara com a sua versão e não com os outros. Eu vou ter que segurar agora o telefone. Eu vou ali arrumando ali, tá, gente? A bateria tá... Vou ter que colocar assim, pronto. Entendeu? Então, o outro é não generalizar as suas experiências. Então, de novo, a minha história de vida é diferente da Kelly. A da Kelly é diferente da minha, a da Ju é diferente, a da Carinha é diferente, a da Ana Carla é diferente, e por aí vai. Então, não generalize as experiências do outro com a sua. São histórias diferentes, são conceitos diferentes. Eu tenho um exemplo bem bobinho, chega a ser até didático, de tão bobinho que ele é. Duas moscas caíram num copo de leite. E ao cair no copo de leite, a primeira se debateu e logo desistiu e morreu afogada. A segunda, ela foi persistente, ela foi relutante, ela não vou ir bater. E você sabe que a nata do leite é feita quando o leite é levemente aquecido. Então, ao agitar as asas daquela mosca, o que se formou? Nata. E ao formar nata, a mosquinha subiu naquela composição ali e voou. Tudo bem. Essa mesma mosquinha, ela caiu por infortúnio, por falta de... Vou chamar de sorte. Por infortúnio, falta de sorte, ela caiu num outro copo. E, baseado na experiência anterior, o que ela fez? Bateu as asinhas, porque ela acreditou que iria criar aquela crosta novamente. Chegou uma outra mosquinha e falou assim, ei, fulano, tem um canudo ali. Sobe no canudo. Ela falou, não, eu já saí daqui, eu saí vivinha, bateu, e ela morreu. Por quê? No segundo copo era água. Então, essa coisa de você não pautar a sua vida em experiências anteriores, isso é muito com relacionamento, que a minha coach de relacionamentos fala sobre isso, tá? Valido muito o trabalho dela nesse nicho, porque as experiências anteriores, elas podem nos traumatizar se você ficar preso a ela, ou elas podem nos ensinar. As experiências anteriores, ou elas nos traumatizam, ou a gente aprende. E como eu sempre falo quando eu vou fazer uma sessão, né? O passado é como se você estivesse caminhando com uma mala cheia de pedra. Então, às vezes, ela só deixa mais pesado. Ela não te serve mais. Bateria. Ela só deixa mais pesado, entendeu? Então, liberar o passado e deixar o passado no passado é tirar essas pedras da mala e vai ficando mais leve. Então, assim, não generalize, porque aconteceu uma vez, vai acontecer de novo, vai... Entendeu? Não generalize as experiências passadas. Voltei. O computador estava com 100%, gente. Sabe aquela coisa que tu vicia o computador? Tu fala assim, celular, deu 15%. Eu jurei que ele ia aguentar a gente ficar aqui uma horinha, mas tá aí, carregando. Vamos lá. Né? Então, valeu a história da mosquinha, então não generalize. A outra, confia em si mesmo, né? Então, 10 atitudes que vão te ajudar a dar um up na sua autoestima. Não se compare com os outros, não generalize as suas experiências anteriores e confie em si mesmo. Sabe aquela coisa assim, de novo, de algumas historinhas que a natureza ensina pra gente, as parábolas também ensinam, do sapo que cai no buraco e ele só consegue sair porque ele era surdo. Porque ele era surdo, ele não né? Porque ele não estava ouvindo os outros. Essa daí é difícil, você não vai conseguir. Confie em si mesmo. Confiar em si mesmo, no seu potencial que é único. Porque você é único, né? Você é um ser só. Seja mais compassivo com os seus erros, que foi o que a gente falou. Tem muito a ver com autoaceitação, mas não se acomodar. Então, entenda que você é falho, entenda que você tem pontos de melhoria,
para aperfeiçoar, entenda que você tem os seus erros. Mas, de novo, entender que você tem os seus erros não é, ok, eu tenho os erros e... Entendeu? Não, eu tenho os meus erros e eu também posso mudar para que esse erro comece a virar acerto e eu tenho outros erros, porque a vida, gente, é um eterno aprendizado. Então, você erra uma coisa agora, você aprende, aí você vai errar outra que você não sabia, aí você aprende, aí você vai errar outra, entendeu? É mais ou menos isso. E entenda como as coisas funcionam para você. De novo, a gente ama uma palavrinha que norteia o nosso trabalho, autoconhecimento. Isso, a palavra autoconhecimento é quase assim um jargão nosso, que a gente sempre está falando, autoconhecimento. Então, entenda o que funciona para você. A autoestima, ela tem que partir de você, não é isso? De dentro para fora. Então, o que funciona para ti? O que funciona? De repente é um batom vermelho para mulher, tá? Não, de repente é comprar, vou chamar de joia, tá? Não, de repente é comprar joia. Não, minha autoestima, de repente, funciona só fazendo escovinha. Mulheres, coloquei coisas miudezas, tá? Coloquei como miudezas. Não, a autoestima para mim funciona eu pegar o carro e andar no parque da cidade. Isso é autoconhecimento. Aí vou cantar uma musiquinha. O que faz você ser feliz? Você feliz, o que é que faz? Eu nem sei onde é essa música, eu acho que é do Pão de Açúcar. Tô falando que a autoestima dela tá ótima para ficar cantando assim. O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Ontem, essa semana perguntou assim, mas e você? Aí eu falei, não, eu gosto de tomar uma taça de vinho, taça, 3 dedos, e ler um livro. Eu tenho um divã, que é um sofá chamado divã, e tá ótimo. Isso para mim é suficiente. Não que é suficiente fazer isso todos os dias, todos os sábados, todo sábado à noite, sozinha. Não. Estou dizendo que, ao me conhecer, eu consigo me proporcionar e dizer que aquilo funciona para mim, aquilo funciona para mim, para melhorar a minha autoestima. E isso é se conhecer. Saber o que funciona para você é se conhecer. Então, tem até um exemplo, sei lá, estratégia low carb. Para mim funciona lindamente, mas para ela às vezes não. Qual que é a estratégia? O quê? Low carb. Que é isso? Baixo carboidrato e também comer mais quando tá com fome. Então, por exemplo, às vezes eu faço jejum de 20 e tantas horas. Eu fui testemunha. Entendeu? A mãe dela, lembra que eu falei para vocês que a mãe dela é blogueira? Lembra disso? Não, vocês não têm noção, gente. Eu vou falar hashtag só simples assim. Dona Pequena, eu amo as suas postagens. Isso mexe com a minha autoestima. As postagens das comidas da mãe da Lívia mexem com a minha autoestima de mulher, né, do lar. E teve uma vez que a gente foi fazer uma reunião na casa da Lívia e ela estava realmente, como é que fala isso aí? Jejum. 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 Eu tava fazendo uma limpeza e eles comendo churrasco, farofa e eu só na água, entendeu? E água, e nada. Só que a gente chegou lá 9 da manhã, a gente foi sair de lá mais de 6 horas da tarde e ela comeu isso aqui de abóbora, isso acabou a gente lá. Então, isso funciona para ela e isso é leve para ela. Eu acho que eu ia passar o dia mal-humorada. Sou gaúcha, né, cara? Carne. Eu ia passar o dia mal-humorada. É porque eu não pensava no momento. Eu pensava, para que eu tô fazendo isso? É uma limpeza, para eu ficar mais saudável. Então, vale a pena. É sempre pensar no resultado. Aí a força do ambiente, né? É claro que automaticamente eu também me empodero não, também me sirvo desse serviço dela, não é isso que eu vou dizer, não. Eu me apodero das suas... E eu passo assim, vai sair com a Lívia, eu sei que é uma saidinha light. E é gostoso. Adoro. Vamos lá. Ó, o Leléo colocou aqui. Autoestima depende do ambiente à minha volta? Sim e não. Porque, assim, a pessoa... minha mãe falava isso. A minha mãe, ela fala, eu elogio minhas filhas porque a minha mãe não e é o jeito dela, não tinha o hábito de elogiar. Então, vira e mexe, a minha mãe sempre elogia, quando tá bonita, quando tá arrumada e tal. Mas, se você for muito de baixa autoestima, um comentário negativo... Sim, não, morri. Uai, depende. Léo, você acha que perdeu então o início? Tem 2 coisas, tá, Léo? É com você que eu tô falando. E, gente, eu vou só repetir a pergunta do Léo, que tá aqui no Instagram da Lívia. Ele perguntou assim, ó.
Se a autoestima depende do ambiente à minha volta. Sim, não. Porque lembra que eram 4 pilares. Os 2 primeiros têm a ver eu comigo mesmo, que são os fortes. Então, eu vou colocar os 2 deles maiores. Quais são? Esses 2 aqui, ó. São os 2 maiores. Primeira, eu comigo mesmo, tá? Autoaceitação e autoconfiança. Então, eu preciso me aceitar. Mas a autoconfiança também permeia-se através dos relacionamentos. Então, é com o outro. E com a inteligência emocional, que a gente até rimou, competência social. Então, sim, você também precisa do meio. Mas você imagina se eu apenas e somente precisar do meio para validar minha autoimagem, minha autopercepção. Ou eu estou esquecendo do principal, que sou eu. E também uma autoestima muito elevada, você é distorcido, né? Porque você tem uma autoestima muito elevada, aí você passa a distorcer também a sua visão que você tem de você mesmo, porque é tão elevado que você passa a ser snob, você é tão autoestima tão elevada que você passa a ser grotesco com as pessoas, tá? Deu para entender? Eu acho que eu fui faca na caveira, né? Tudo bem, Léo? Depende. Assim, sim e não. A gente falou, não seja sincero consigo mesmo. Eu também acho que ser sincero consigo mesmo é a mesma coisa. Aceitação, porém não acomodação. Entender. Entendeu? Entendeu? E se entender. O autoconhecimento. Mas a partir do momento que o ambiente me eleva ou abaixo, não estou muito vulnerável. Isso aí é inteligência emocional. Por exemplo, a gente fala muito isso. Se uma pessoa na rua passar e te chamar, feio, você tá nem aí porque você não conhece. Agora, a família, aí o buraco é mais embaixo, porque você tem intimidade. Só que, se você treinar realmente a sua inteligência emocional, pode até afetar, mas às vezes não vai mais afetar tanto. Então, é prática, é se conhecer, é se entender. E, às vezes, quem às vezes rebaixa a pessoa, a gente sempre fala, os feridos ferem. Então, entender também que a pessoa às vezes está extremamente ferida. Ou então, no caso, por exemplo, da minha avó, da minha mãe, que fala que não elogiava, ela perdeu a mãe muito novinha, foi criada com 2 tias minhas. E era outra vida. Então, às vezes, assim, ela não foi ensinada a elogiar, entendeu? Então, tanto que, para eu receber o elogio, demorou para... Menino, você é coach, né, Fabrício? Só coach. O ambiente. Ou até coach, até psicólogo. É o poder do ambiente, né? Só que é bom você estar num ambiente que te eleva. Eu sempre falo assim, são escolhas. Se não tá te elevando, não fique no ambiente. Ah, mas é minha família. Então tá, então significa e passa... Eu tenho 2 palavras. Então diga que me ama, que eu sou teu sogrinho. Eu te amo! É sogrinho? O meu sogro. Oi, sogro! Tudo bom? Oi, sogro, tudo bem? Eu acho muito engraçado, porque Então, ele fala assim, eu vou pra sua live só pra discordar de você. Aí uma vez eu falei com ele. Então, peraí, eu tenho 2 palavras, então, posso te chamar carinhosamente de Léo? Seu Léo? Leléu. Leléu, então, são 2 palavras, né? Primeiro, blindar a mente. O que é blindar? Eu falo isso muito para blindar aquilo que não tem sentido para mim. Como assim? Eu trabalho numa área que é na área condominial. A área condominial eu trabalho com pessoas, com síndicos, certo? Quando algum síndico fala para mim, fingindo que eu sou síndico, estou fingindo que eu sou a síndica. Se algum condômino fala para mim, você é corrupta, ou sua pilantra, ou sua irresponsável, aquilo para mim eu tenho que blindar. Leléu, por favor. Tudo bom, seu Leléu? Então, eu blindo. Não, Leléu. Só que, das 2 uma, blindei, tá? Das 2 umas. Ou eu tomo de posse daquilo ali. Vou usar o vocabulário aqui do Fabrício, que ele falou que o ambiente é o gatilho, tá? Sim. Eu sempre falo isso. O ambiente é o gatilho. Ambiente. A gente blinda aquilo ali. Ou eu tomo de posse porque aquilo tem sentido para mim, porque de fato eu sou corrupta, eu sou pilantra. E de fato, blindei. Eu olho para a pessoa e falo, não sou. Né? Então, essa autoestima, sim, eu sou impactada pelo meio, isso é verdade, porque ele é o gatilho. Conhecimento. Se você entende que você não é corrupto, que você não é isso, não é aquilo, vai entrar por um ouvido e sair por outro, porque quando realmente há um ambiente de intimidade, o buraco é mais embaixo. Só que, quando a gente se conhece, quando a gente trabalha na nossa autoestima, no nosso autoconhecimento, fica mais fácil, fica mais leve de não deixar
o ambiente corromper. E é claro que são escolhas. Se está te corrompendo, se está te fazendo mal, fica o mínimo possível onde está fazendo mal. Entendeu? Vem cá. Aí tem uma partilha aqui do Fabrício. Tá, tem uma partilha do Fabrício que ele fala assim, ó. Tem gente que bebe o veneno que os outros jogam e outros não, né? Então, quem decide se aperta ou não. Esse menino é fantástico. Fabrício Lacerda. Eu falei esse nome assim para todo mundo agora. Tá? É isso. Com relação ao meio, ou você decida. Blinda. Tá Tá desculpado, Leléo. Tudo bem.